Ei, gente, aquele abraço, ótima semana aos telespectadores do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. E hoje a gente vai ter um entrevistado top de linha. Vamos falar de dermatologia com o Dr. André Brandão, que já está conosco aqui nos estúdios do programa Espaço Aberto. Temos várias perguntas, mas antes, Dr. André, é um prazer tê-lo aqui no programa. E queria que o senhor fizesse uma apresentação do seu trabalho. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Wesley, fico feliz e satisfeito, por poder falar um pouquinho mais sobre a parte, de dermatologia, principalmente transplante capilar, que é minha área de atuação. Eu tenho 34 anos, estudei... Muito novo, doutor. Ah, meus 34. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Fiz a especialização em dermatologia em BH e resolvi partir para a área de transplante capilar. Fiz o curso, já estou com atuação há mais de um ano, com essa parte especificamente de transplante capilar. Foi uma área que você enxergou que precisava de profissionais aqui na nossa região, doutor? Na verdade, precisa de profissional no Brasil todo, porque o transplante capilar, apesar de já ser uma técnica antiga, já se faz transplante capilar há muitos anos, porém a técnica tem evoluído numa velocidade muito grande, A inovação da técnica com principalmente a técnica FUE, que é a técnica fio a fio, então ela é uma técnica de 96 para cá, só que a evolução é muito grande, então na região são poucos profissionais que atuam nessa área. E então tinha uma demanda, uma necessidade de profissional para essa área, nessa região toda aqui de Abricampo, Ponte Nova, Manhuaçu, toda essa região. E para quem não conhece, o doutor André é natural da cidade de Abricampo e vem fazendo um trabalho maravilhoso. Acompanho aí pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, doutor? Isso. Onde o senhor atua com mais frequência. E convido a todos os telespectadores para visitar o Instagram aí, que ele vai falar conosco qual que é e as outras redes sociais aqui durante o programa Espaço Aberto. Isso. Pronto para começar, doutor? Vamos lá? Mandar brasa? Mandar brasa. Doutor André, o tratamento da calvície, ele é caro, doutor André? Então, depende. Primeiro a gente tem que descobrir a causa da calvície, porque calvície, a queda capilar, ela pode se dar por vários fatores. Então pode ser desde eu divido sempre em 5 grandes causas. Pode ser por uma questão de vitamina, alguma pessoa que passou por uma cirurgia grande, está com carência de vitamina, ou por uma questão hormonal, problemas tireoidianos, alguma doença no couro cabeludo que pode causar. Então existem várias doenças que causam a queda capilar. Pode ser por um problema genético, então alopecia androgenética especificamente, que a gente vai falar mais hoje, e por um problema de estresse. A parte emocional também faz causar a queda capilar. Então a gente tem que primeiro investigar a queda de cabelo, porque o paciente chega no consultório não já para fazer a cirurgia, a não ser que ele já saiba que o caso dele é um caso de calvície androgenética, é uma calvície familiar, o pai é calvo, a avó é calvo, tem histórico familiar, então ele já sabe que o caso dele específico é de calvície genética. Então primeiro a gente tem que investigar a causa, porque mesmo sendo uma calvície androgenética, a gente precisa saber se não tem outros fatores associados. Sim. Porque às vezes ele tem uma herança familiar, só que está com problema de tireoide, ou ele está passando por um problema de estresse, pode estar com um eflúvio telógeno, que é um tipo de queda capilar muito comum em mulheres que estão amamentando, pacientes que passaram por uma cirurgia. Então a gente tem que investigar a causa, e aí a gente vai partir para uma abordagem do tratamento. Então, a questão de ser caro vai depender muito do tipo de tratamento que vai fazer. A maioria dos casos de queda capilar, de calvície, às vezes o tratamento é em casa, vai usar um medicamento para corrigir a queda e aí vai resolver. Então isso pode variar muito, até casos de transplante capilar, no caso da calvície androgenética, que aí já é um caso extremo, quando já não tem mais recurso com tratamento, então a gente parte para a cirurgia. E aí, realmente, os valores podem variar muito, mas é um investimento que vale a pena muitas vezes, porque você faz e vai resolver o problema. Com certeza.
Doutor, então vamos entrar diretamente nessa nova técnica que o senhor está realizando lá em Abricamp e no estado de Minas, onde é que for, o senhor recebe as pessoas. O que é FUE? FUE é uma extração folicular de unidade folicular. Então, a gente faz a extração dessa unidade folicular, né, o folículo, ou também conhecido como graft, que é a unidade folicular. Ela pode ser composta por um fio ou 4 fios, né? 1, 2, 3, 4. Em alguns casos, exceções, a gente acha a unidade folicular com 5 fios, 6 fios, mas são casos mais raros. Mas essa unidade folicular é a unidade de crescimento do fio. Então ela tem uma raiz, né, que é o bulbo de nascimento do fio, e aí a partir desse bulbo, que é uma região, né, do corpo rica em células troncos, onde vai desenvolver o crescimento da haste, né, do cabelo. Então a gente faz a extração desta unidade folicular. Então a gente usa um aparelho que vai fazer a retirada dessa unidade folicular, que pode ser composta de 1 fio, 2, 3, até 4 fios, que é o mais comum. Não passa de 4. Pode passar de 4 em algumas pessoas, que a unidade folicular, aquelas pessoas que têm um volume muito grande de cabelo, né? Você olha, tem uma densidade, aquele cabelo muito denso, então ele pode conter unidades foliculares de 5 fios, 6 fios. Entendi. É mais raro, mas pode ter. Então a gente faz a extração desta unidade folicular e implanta esta unidade folicular. Então a gente não vai retirar quando tem a técnica que hoje em dia ainda é usada, mas cada vez menos, a técnica FUT, que era uma técnica de extração de uma faixa de cabelo, retirava uma faixa do couro cabeludo, geralmente, né, de orelha a orelha, e desta faixa você retirava os fios que seriam implantados. Então não era implantado a unidade folicular, eram implantados alguns fios, geralmente como se fossem placas, e implantava esses fios na área onde iria corrigir. Isto hoje em dia, pela técnica FUE, já não tem. A gente retira fio por fio, né? A unidade folicular por unidade folicular, e faz a implantação desses folículos. E como é que é feita tecnicamente essa implantação, doutor? Fio a fio? Fio a fio. A gente, na cirurgia, né? A gente faz é uma cirurgia bem tranquila, né? Que a gente faz a anestesia. Demorada, né? É demorada. Por ser uma cirurgia muito delicada, o pessoal preocupa, a cirurgia é perigosa, tal. Não é perigosa, é uma cirurgia muito tranquila, só que é demorada, é um trabalho minucioso. Para poder ter um resultado natural, né, você precisa, é trabalhoso para poder chegar a isso. Porque na hora que a gente vai fazer a implantação, né, fio a fio, a gente faz a seleção, a gente pega todos os folículos que a gente retirou, e faz uma seleção. A gente seleciona as unidades foliculares de 1 fio, de 2 fios, de 3 fios, né? E dessas unidades de 1 fio, a gente faz a implantação na primeira e na segunda linha, né, do couro cabeludo. A gente faz a implantação. É isso? Primeira e segunda linha, doutor? Explica mais. Imagina a linha do cabelo. Do cabelo aqui. Então, essa linha, os primeiros fios, né? Geralmente a primeira linha de fios que tem, né, no couro cabeludo, e essa segunda linha. Então, esses primeiros fios, né, na parte frontal, esses primeiros fios a gente sempre implanta com 1 fio, né, a unidade folicular de 1 fio, para poder ficar natural. Porque naturalmente, quando a gente olha, a gente não tem unidades foliculares duplas, triplas aqui na frente. São unidades foliculares únicas. Então, para a gente, cada dia mais, a gente quer buscar o mais natural, o resultado mais natural possível. Então, a gente coloca unidades foliculares de 1 fio na primeira, segunda linha, e aí, a partir daí, a gente coloca unidades foliculares com mais fios para dar volume no cabelo. Então, isso tudo deixa a técnica muito minuciosa, acaba sendo demorado por isso, porque a gente precisa fazer essa seleção, fazer a perfuração para poder implantar essas unidades foliculares. Então isso acaba sendo muito trabalhoso, mas o resultado é muito melhor e muito mais natural, né? Ô, gente, nós estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje essa pessoa, essa figura magnífica aqui, que vem realizando um trabalho sensacional com a técnica de FUE em transplantes capilares. É o Dr. André Brandão. A gente vai para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente continua o bate-papo com o Dr. André Brandão. Até já.
De volta aí com o terceiro tempo aí, o terceiro bloco do programa Espaço Aberto. Cuidar da aparência é fundamental. Pensando nisso, o estúdio Bruna Guimarães conta com os melhores produtos e profissionais de qualidade, cortes de cabelos, tinturas progressivas, maquiagens e penteados, manicure, depilação e o dia da noiva com pacotes promocionais. Venha realçar ainda mais a sua beleza. Venha para o estúdio Bruna Guimarães. Fica na rua Manuel Alves da Silva, número 11, no bairro Triângulo Novo, próximo ao Ataque. Agende o seu horário pelo telefone 98286-8552 com a Bruna ou também pelas redes sociais, Instagram, @Bruna Guimarães Estúdio e Facebook Bruna Guimarães. Doutor, quais são as outras áreas do corpo que podem ser tirados fios para o transplante capilar? Teoricamente, qualquer parte do corpo poderia tirar. Então, se o paciente não tem área doadora suficiente, né, para a gente poder fazer essa correção da calvície, porque a área mais comum é a gente retirar, né, da lateral Sim. ou da região occipital. Mas a gente pode fazer essa retirada da região peitoral, da região das costas, região abdominal, barba. Essas são as regiões mais procuradas fora a região da nuca. Então, se o paciente tem um volume grande na barba, a gente pode fazer retirada de fios dessa área ou da região peitoral. Outras áreas, né, que às vezes o fio é muito fino ou muito pequeno, a gente não... No braço e na perna, por exemplo, não é o ideal, difícil. porque esse fio ele tem uma fase de desenvolvimento diferente do fio, né, da região da cabeça. Então, é um fio que não vai desenvolver com grande tamanho, é um fio que vai ficar mais fino. Então, não vai ficar, talvez, esteticamente bonito fazer essa implantação na região da cabeça. Mas os fios retirados da região da barba, principalmente, têm uma aceitação muito boa e um resultado excelente. Um transplante de capilar em fouet, doutor, demora mais ou menos quantas horas? Vamos lá. Fala pode aí demorar, passo a passo, por favor. Pode demorar a média aí de 5, 6 horas até 12, 14 horas de cirurgia. Mas isso é sem parar ou com intervalos? Não, tem intervalo. Tá. O paciente chega na clínica, vou fazer, né, conversar com o paciente, fazer um planejamento para ele, né, da cirurgia. O que seria esse planejamento? O paciente me fala, eu gostaria de fazer um rebaixamento dessa linha frontal de 2, 3 centímetros. Então a gente faz o desenho para o paciente, mostra como que vai ficar, né, mostra o resultado na região das entradas. E aí, beleza, decidiu o que vai fazer, né, a região, vai para uma outra sala, faz a raspagem desse cabelo, né, a maioria dos casos a gente precisa raspar por fazer a retirada, né, da região lateral ou da nuca, a gente precisa raspar esse fio, e aí depois de raspar, já vai para o centro cirúrgico, né, a gente faz a retirada desses fios nessa primeira etapa, que pode durar aí de 2 a 3 horas, se for uma cirurgia pequena, a gente já emenda, dura ali de 6 horas mais ou menos a cirurgia total. Se for uma cirurgia extensa, que é a maioria dos casos, aí a gente o paciente vai almoçar na clínica, a gente tem esse intervalo e depois de um tempo a gente volta, vai fazer um planejamento, né, dessa implantação. E aí, a segunda etapa, a gente faz a implantação dos fios retirados, né, na área que vai fazer a correção. E esse trabalho é feito em equipe, doutor? Se eu tenho as pessoas que te auxiliam? Sim, é equipe, né? Então, tem a equipe formada, né, que já trabalha comigo, para poder, toda especializada nessa parte, né, de transplante capilar, para auxiliar, né, durante a cirurgia. Por ser uma cirurgia extensa e muito delicada, minuciosa, a gente precisa de uma equipe para poder ter um bom resultado. Vamos entrar agora numa fase da alopécia, é a minha doença. Existem transplantes capilar para pessoa com vários tipos de alopécia, doutor? Ou existem os tratamentos? Tá, a gente tem que ver o tipo de alopécia, né? No caso, alopécia androgenética, que é a alopécia familiar, né, que comum, né, a alopécia do homem, da mulher também tem esse tipo de alopécia, mas a alopécia genética
Transplante capilar resolve, é o tratamento, né? Um dos tratamentos adequado. de escolha. Agora, a alopecia areata já é uma outra categoria. A alopecia areata pode ser uma alopecia localizada, que é a mais comum, que pode ter, né, às vezes, uma placa ou múltiplas placas, né? Geralmente cabelo, né, da cabeça ou barba. Então a pessoa vai lá, tem uma queda de cabelo localizada na barba ou na cabeça, ou às vezes uma placa ou várias placas. Ou pode ser também uma alopecia areata total, que aí perde todo o cabelo da cabeça, ou universal, que perde no corpo todo. Então, a alopecia tem tratamento, o transplante capilar não é o tratamento para a alopecia areata. Então, por ser uma doença autoimune, né, ela é uma doença inflamatória na região do crescimento do fio. Teoricamente, o paciente tem o fio, só precisa tratar para ele voltar a crescer. Então, a opção é tratamento, não é cirurgia. Então, a gente tem que descobrir a causa, já é um tratamento delongado, né? A gente tem que fazer uma investigação, às vezes tem que associar multiprofissionais, às vezes avaliação com psiquiatra, psicólogo, porque às vezes pode ter um fator de estresse, um fator emocional grande. Então a gente faz o tratamento com medicamentos, às vezes com infiltrações, injeções, né, no local, para poder tentar fazer esse fio voltar a crescer. E pode voltar. A maioria dos casos de alopecia areata são autolimitadas. Ela tem uma queda de cabelo e depois de um período ele vai voltar a crescer sem tratamento nenhum. Só que em alguns casos esses fios não voltam a crescer. Então precisa fazer tratamento e geralmente os fios começam a crescer, mesmo sem a pessoa fazer tratamento nenhum, começa a crescer e depois o fio cai. Aí começa a crescer e cai, fica resistente. Então a gente precisa fazer uma abordagem para tentar ver se esse fio, né, passa de uma fase, né, de fio infantil, que é um fio, né, mais novo, que não desenvolve, a um fio adulto, tá? Então a opção é tratamento. Entendi. Doutor, o que é plasma rico em plaquetas? Que é um outro PRP. tipo? PRP. PRP, na verdade, é uma categoria de tratamento. Ele não é só para a parte de cabelo, para a parte de dermatologia. O PRP ele foi desenvolvido na medicina, tanto, né, para a parte de odontologia já tinha sido desenvolvido, para a parte de ortopedia já se usa o plasma rico em plaquetas já tem um tempo. Vou te dar um exemplo, né, do que faz o plasma rico em plaqueta. Se um paciente vai lá, um atleta, foi lá e lesionou um ligamento do joelho, ele vai e passa por um procedimento cirúrgico para poder fazer a recuperação e ele ia voltar às atividades dele com 6 meses. Então operou, vai para fisioterapia e começa a fortalecer ali novamente até ganhar, poder voltar às atividades com 6 meses, vamos dar exemplo. Se ele faz a aplicação de plasma rico em plaqueta naquela lesão, né, operou e fez a infiltração de plasma rico em plaqueta, essa recuperação dele diminui para 2 meses, 3 meses. Por quê? O plasma rico em plaqueta, ele é rico em fatores de crescimento. Então, a gente retira o sangue do paciente, retira essa parte, né, vai processar esse sangue e retira o plasma rico em plaqueta. Esse plasma é rico em fatores de crescimento. Então, quando a gente faz a aplicação no corpo, pode ser no músculo para poder corrigir uma lesão muscular, né, no ligamento, ou a gente pode usar na questão da alopecia, porque os fatores de crescimento eles vão estimular a estrutura do corpo a se desenvolver. No caso da cabeça, pode ser o folículo que está enfraquecido, que está atrofiando devido a uma questão hormonal. Então, o fator de crescimento ali vai ajudar a recuperar e estimular esse folículo a desenvolver. Tá? Mas o plasma rico em plaqueta pode ser aplicado no rosto, pode ser aplicado em outras áreas, em várias situações, para poder tentar recuperar. Doutor, mas antes do intervalo comercial, deixei a pergunta e esquecemos na volta aqui. Por que abrir campo? Para atender o prefeito? Então, Márcio Vitor? Abração aí para o nosso querido prefeito Márcio Vitor. Na verdade, eu sou natural de Abricampo, minha família toda, né, de Abricampo. Eu morei, né, estudei em Niterói, no Rio, né, morei fora 10 anos no Rio, morei em Juiz de Fora, morei em Belo Horizonte. Só cidade top aí. Né, estudei em BH e, na verdade, eu queria um pouquinho mais de qualidade de vida. E aí, por já ter raiz em Abricampo, decidi voltar, montar uma estrutura que tem em qualquer lugar do país, né? A estrutura lá não perde
para nenhuma delas, é uma estrutura muito boa hoje em dia, né? Uma clínica muito bem montada. Então, a princípio lá, para mim foi uma boa escolha, né? Por uma questão pessoal mesmo, nada... eu sei que às vezes a logística fica um pouco ruim, né? Os pacientes que às vezes operam, né, de São Paulo, né? Às vezes falam, podia vir para São Paulo, porque é muito longe. É só descer lá em Manhuaçu, tem aeroporto bom, desce verdade. em Viçosa, desce aqui em Ponte Nova, que atende. Não fica difícil, né? É verdade. Mas realmente resolvi ir para Bricampo por uma questão pessoal mesmo. Pessoal, né? Vamos falar da calvície feminina. Sim. É um terror das mulheres. Existe. Na verdade, o cabelo para a mulher é algo desejado, né? Ter aquele cabelo bonito e tal. E às vezes a mulher, por vários fatores, o cabelo começa a cair. E aí começa a desesperar, vai lavar o cabelo, começa a cair muitos fios, aqueles bolos de cabelo, ou às vezes, né, vai pentear, vai no salão e vê que o cabelo não tem o mesmo volume. A mulher precisa entender que, assim como o homem tem a calvície, né, a mulher também tem. Tanto a calvície androgenética, do mesmo jeito que o homem, porém o padrão feminino ele é um pouco diferente. O padrão feminino não é comum você ver igual homem, a coroinha, só as entradas. Geralmente a mulher perde de forma universal. Então o cabelo começa a ficar um pouco mais ralo, né, de forma geral, ou, o que é mais comum, perder na região frontal ou no meio, né? Então a mulher começa a ter o meio do couro cabeludo já ficando mais ralo, às vezes vai tomar banho e começa a perceber essa região, né, central começa a aparecer, e essa rarefação, né, dos fios começa a ir do meio para a periferia, começa a ir para as extremidades. Então quanto mais vai perdendo, começa a aumentar essa queda capilar. E aí começa a bater o desespero. Então isso pode ser por uma questão familiar. Então a mulher tem que ver, minha mãe, minha avó, minhas tias tinham pouco cabelo, então eu tenho que preocupar. Tenho que procurar um dermatologista já para poder tentar, né, corrigir o problema no início. Mulher pode fazer transplante capilar, já operei várias mulheres, né, transplante capilar, mas mulher na maioria das vezes com tratamento tem um excelente resultado. Então a gente tem que observar essa parte, porque pode ser uma calvície androgenética, mas pode ter outros fatores que fazem a queda capilar feminina. Vamos supor, existe um muito comum, que é o eflúvio telógeno, né? Que a mulher, vamos supor, passou por uma gestação, entrou na amamentação, o cabelo começa a cair. E aí começa a cair aquele monte de cabelo. Isso geralmente é por um eflúvio telógeno, que chama. É uma queda capilar, né, comum nessa época, e aí a correção é diferente. Às vezes a gente precisa fazer uma reposição de vitamina, né, precisa avaliar a causa para poder saber, né? A gente tem que avaliar o couro cabeludo, pode ter uma doença no couro cabeludo, às vezes tem um couro cabeludo muito oleoso, com a dermatite seborreica, e às vezes a gente fazendo essa correção já vai melhorar a queda capilar. Então o ideal é a gente, né, procurar um dermatologista, a gente fazer uma investigação, a sua causa é essa, vai corrigir, vai resolver o problema. Então tem solução, né? Mas quanto mais rápido abordar, melhor é. Pois é, nós estamos... Pena que passa depressa demais 1 hora, doutor André. Passa rápido, né? Demais. Tá voando. Chega, acha que não 1 hora de estudo, mas passa no minuto. Nós estamos recebendo no programa de hoje o renomado médico de transplantes capilares, o doutor André Brandão. Nós vamos faturar e voltamos para o último bloco daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto. Cuidar da aparência é fundamental. Pensando nisso, o Estúdio Bruna Guimarães conta com os melhores produtos e profissionais de qualidade. Cortes de cabelo, tinturas progressivas, maquiagens e penteados, manicure e depilação. E o dia a dia da noiva com pacotes promocionais. Venha realçar ainda mais a sua beleza. Rua Manuel Alves da Silva, número 11, próximo ao Ataque, no bairro do Triângulo. Agende o seu horário pelo celular 982868552 com a Bruna, ou também pelo Instagram, @Bruna Guimarães Estúdio, ou pelo Facebook Bruna Guimarães. Vamos lá, doutor? Vamos lá.
Existem tratamentos modernos para flacidez abaixo do queixo e no pescoço, já que o senhor também atua na linha de estéticas? Existe. Hoje em dia o pessoal está querendo fugir um pouco, né, raro, né, alguns casos não tem como, mas fugir de cirurgia plástica em alguns casos, né, porque às vezes um tratamento um pouco mais agressivo, né, por conta de cicatriz, o pessoal tem um pouco mais de medo. Isso. Então busca outras alternativas, até por medo de cirurgia. E hoje em dia tem. O tratamento mais moderno hoje em dia para flacidez de papada é o ultrassom microfocado. Então é um tratamento ultra moderno, muito novo, resultados maravilhosos. E resolve, o resultado é muito bom. E geralmente com poucas sessões. Faz aplicação, geralmente depende da gravidade do caso, mas se for um caso leve a moderado, uma sessão já resolve. Olha! De ultrassom microfocado. E eu tenho lá na clínica Ultraform. É a aplicação que faz? Não tem injeção, não tem agulha, é um aparelho, né, que vai aplicar nessa região, ele tem ondas, né, que vai agir, né, na parte da gordura e da flacidez e de uma camada que envolve o músculo, então ele faz uma retração e diminui a flacidez na região. Então o resultado é maravilhoso, né? Hoje em dia moderno, né, o que tem de mais avançado é o ultrassom microfocado. Doutor, o transplante capilar, ele é a coisa mais moderna. Onde se capacitar? Então, são poucos centros, né, de capacitação de transplante capilar. Hoje em dia, em Miami tem, né, de capacitação. Muito raramente vem para o Brasil, né, em São Paulo. Geralmente são equipes de fora, né? Eu fiz com a equipe de Miami. E aí vem para o Brasil de vez em quando. Mas centros de especialização de transplante no Brasil são poucos. Em São Paulo tem, mas são poucos realmente. Você falou que já teve uma passagem por Ribeirão Preto também? Sim, cheguei a operar em Ribeirão, Vitória. Muito bom, não é, doutor? Muito bom. Muito bom. O ruim realmente é logística, né? Fica ruim para poder atender. Deslocamento, atendi em Ribeirão, Vitória, né? No Espírito Santo, Ipatinga e Abricampo. Então a logística ficava muito ruim, né? Muito cansativo. Então resolvi focar, né, num local só. Agora vamos numa parte que interessa muito aquelas pessoas que futuramente podem ter o interesse aí de fazer um transplante capilar lá com o senhor, que eu indico, super indico. Condições de pagamento, como é que é feito isso, doutor? Isso aí são as melhores possíveis, do mercado, né? Então, na verdade, isso aí, pro paciente, combina fácil. Isso aí não vai ser o problema, não. Na forma lá a gente trabalha, né, com parcelamento, então, tipo assim, não vai ter problema. Pro paciente, cartão, cheque, boleto, isso aí não vai ser o problema pro paciente. Né, por ser uma cirurgia, né, com custo um pouco maior. Mas para o paciente, hoje em dia, lá facilitou muito, então a gente consegue facilitar bem para o paciente. Então isso aí não vai ser o problema, não. Na área de estética, como é que chama a clínica, doutor? Dermaclin. Dermaclin. Qual é o carro-chefe hoje da Dermaclin? Transplante capilar. Apesar da gente ter, né, toda a área, né, de estética, né, desde depilação a laser, botox, preenchimento, toda essa parte, ultrassom microfocado, né? Ultraform 3, tem toda essa parte, né, de estética, tratamento de gordura localizada, celulite, tem toda essa área, tem tudo, né? Criolipólise, tem todos os equipamentos, né, de uma clínica moderna. Tem outros profissionais que atendem lá na Dermaclin, é um centro médico lá, mas o carro-chefe hoje, transplante capilar. E está sendo sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Está tendo procura do Brasil todo. E o senhor me falou que a maior área de mídia que você atua é o Instagram. Instagram. Hoje em dia a divulgação, né? O pessoal que geralmente quem tem vontade de fazer transplante capilar já fica atento, né? Às hashtags, né? O que o pessoal divulga sobre o transplante capilar. Então a maior abordagem hoje realmente as mídias sociais que vão fazer essa divulgação,
né, que o paciente pode ver mais sobre o trabalho, né, ver a divulgação, né, sobre as cirurgias, né, ter um contato mais próximo ali ao material. Lá na clínica, doutor, se eu, por exemplo, for fazer um transplante capilar, falo, doutor André, você tem uma outra opção de transplante? Existe? Então, lá hoje em dia eu trabalho só com a técnica FUE, que é a técnica mais moderna, com resultados melhores, que o retorno às atividades para o paciente é muito rápida, né? Porque, quase que imediato. Porque quando você faz uma técnica de corte, né, a FUT, o paciente precisa ficar, né, de repouso uns 7 a 10 dias. Então, a recuperação da cirurgia é muito rápida na FUE. Então, o resultado, a recuperação, então tudo isso não vale a pena mexer com a técnica que não vai me dar um resultado maior. Então eu trabalho com a técnica FUE, tá? Sou especialista na técnica FUE e os resultados são maravilhosos. Equipamentos importados? Importados, não tem, é difícil achar equipamento nacional hoje, a maioria é importado, mas são os melhores que a gente trabalha, né? A preocupação maior se usa lâmina de safira, são alguns detalhes que a gente sempre busca, né, para poder obter um bom resultado para o paciente. Essa lâmina de safira é o que faz a incisão para poder implantar o fio. Então são pequenos detalhes que no final vai obter um resultado maravilhoso, né? Ter um corte com lâmina de safira, fazer a implantação no ângulo correto, o tipo de folículo que a gente vai colocar na área. Né, doutor? Tudo minucioso. Então todo o espaçamento, então a gente usa dense packing, que é um alto, né, implantação numa área pequena, então implanta uma grande quantidade, né, nessa área. A inclinação do fio, então o fio da frente vai ser inclinado para que lado, como que vai ser. A gente faz uma análise do paciente, tem paciente que o fio é inclinado para o lado direito ou para frente, então a gente coloca, não é colocar ali o crescimento para cima, a gente coloca na inclinação. Então tudo isso vai mostrar um resultado final satisfatório ao paciente e vai ver que a cirurgia não foi em vão, né, o gasto. Ô, doutor, o que o senhor quer falar mais nesse finalzinho de programa aí que a gente não conseguiu? Eu quero divulgar a rede social, né, vai que lá, é o Instagram, é o arroba Dr. André Brandão, né, dr.André Brandão, então arroba Dr. André Brandão, Instagram, tem Facebook, também tem, pode olhar lá, André Brandão. Da clínica tem dermaclin.abricampo, tá? O Instagram também da clínica. Mas a rede social mais difundida é o Instagram, vai achar tudo lá. Tem um site www.drandrebrandão.com. E é isso. Doutor, vai achar tudo lá sobre transplante. Mais uma perguntinha. A pessoa que for fazer o transplante capilar, ela pode levar um acompanhante? Pode. Na verdade, é o seguinte, por ser uma cirurgia, né, de muitas horas, às vezes o acompanhante vai ficar, né, muito, né, entediado, né, na clínica. Mas pode levar, geralmente, né, a maioria dos pacientes que eu opero são de fora. Então, o acompanhante fica no hotel, né, eles ficam na cidade, né, fica no hotel. Geralmente vai junto para poder ajudar, né, a dar opinião sobre, né, o design do cabelo, né, como que vai ser. Depois vai para o hotel, descansa. No final da cirurgia, né, o acompanhante pode chegar se quiser vir e o paciente vai para o hotel porque no outro dia a gente retira o curativo, faz uma primeira lavagem na região e aí o paciente já está dispensado para poder viajar de volta, né, para a sua cidade e fazer suas atividades. Doutor, eu queria muito contar com a sua colaboração no sentido da gente fazer essa parceria aqui no programa Espaço Aberto. Pode contar comigo. Entendeu? O senhor fazer participações, mesmo que não puder vir ao vivo, combinar quinzenalmente ou mensalmente, o senhor fazer um vídeo, mandar para a gente rodar aí com os temas que o senhor desejar. Com certeza. Pode contar comigo. Tá? Muito obrigado. Vai ser um prazer. Programaço de hoje foi com o cara que vai resolver o seu problema de pelada de cabelo para você, Dr. André Brandão. Visite o Instagram, o Facebook, o site, que você vai ver a modernidade em transplantes de cabelo. Capilar, né? De cabelo não, capilar. Eu volto na próxima segunda-feira e o assunto vai ser a acupuntura com a biomédica doutora Sara. Até lá, um abraço, tchau!
Wesley Moreira.